Oi pessoal, essa é a minha primeira videoaula e hoje eu quero trazer para vocês esse trabalho que eu fiz com latinhas de sardinha, né? São esses bebezinhos, que essas latinhas transformam em bercinhos, né? Para bebezinhos. Isso pode ser um topo de bolo, pode ser uma lembrancinha, né? Um presente especial que você queira dar para alguém. Então aqui no caso eu usei para essa aqui a latinha, aquela comum, né? A gente encontra mais. E essa daqui é aquela que vem com mais de uma sardinha. Então, é uma lata maior. No caso aqui, eu aproveitei e fiz um casal de gêmeos, né? Então, essa vai ser a nossa aula. E a primeira aula eu vou ensinar a forrar a latinha, preparar a latinha e forrar, né? Para poder depois colocar o bebezinho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher a cor. Se é menino, se é menina, ou se no caso é um casal como aquele que eu fiz. Então, o que a gente vai precisar? No caso, eu vou ensinar a fazer essa latinha comum. A gente vai precisar de uma latinha de sardinha e no caso, se vocês tiverem a lata maior, quiserem fazer maior, já pode fazer com ela. Eu já vou começar com essa mais simples, porque fica mais fácil de ensinar com ela. Mas é o que vocês tiverem aí. No caso, essa latinha aqui, essa daqui é aquela que você já vem com lacre e é mais fácil de abrir. Se for aquela outra que você tem que abrir com o abridor, assim que você lavar, quando ela estiver seca, você pega um martelinho e bata nessas beiradinhas para que não haja acidente, né? Para você mesmo se cortar na hora que estiver fazendo o trabalho, né? E nesse caso aqui, eu acho ela muito dura, eu não consigo amassar, então eu forro ela antes de tudo, eu forro para que não me corte na hora que eu estiver fazendo a latinha, né? Fazendo o bercinho. Então é a primeira coisa que a gente faz. Então vai precisar da latinha, precisar. Aí no caso, eu arrumei esse pedacinho aqui de espuma. Se vocês tiverem espuma, então, né, pode ser que é uma espuma que vai entrar aqui direitinho na latinha. Depois eu vou mostrar. Pode ser também com isopor, que no caso dessa daqui, eu não tinha espuma na época, então eu cortei um pedaço de isopor, tirei o molde aqui, cortei e coloquei ele aqui dentro, né? E depois eu só forrei com o tecido, né? Então, é o que vocês tiverem. Se vocês tiverem retalhos de pano, também pode ser para fazer o colchãozinho, né? Aí é o que vocês puderem aproveitar. É preciso, então, viés. Aí o viés vai ser na cor que vocês escolherem, né? Para fazer, no meu caso aqui, é o lilás. Se tiverem fita, também fita, pode ser também retalhinhos de tecido. No caso aqui eu tenho alguns retalhinhos que combinam com a cor que eu escolhi, né? Então, assim, fitas e retalhos de pano é importante você ter para poder utilizar, né, no trabalho. Reaproveitar, né? Preciso de uma cola para tecido, eu uso essa aqui, a cola Pan da Acrylex, que eu gosto muito. Cola quente, né? Preciso de cola quente também, que ajuda muito, né? Facilita, cola seca mais rápido, né? E algumas ferramentas, tipo estilete, uma esteca ou algum material que não fure, que não vá furar o tecido, né? Essa estequinha aqui é aquela estequinha de biscuit, que eles chamam de gravatinha. Então, eu gosto muito de usar ela também. Um estilete, no caso, se não tiver estilete, pode ser a tesoura mesmo, né? Uma boa tesoura, que corte tecido. Aí, no caso, essa minha tesoura aqui, eu só uso ela para tecido, né? Porque senão, se eu começar a cortar outras coisas, ela vai acabar ficando cega, né? E também um pedacinho de EVA. Nesses outros aqui que eu fiz, eu não usei o EVA. O fundo eu forrei com um pedaço mesmo do próprio tecido que eu usei para fazer a decoração toda do bercinho. Então, eu só fiz esse acabamento, mas é porque esse aqui, no caso, é de uma amostra minha, então
não fiz com o EVA. No caso aqui, eu tô usando um EVA preto, né? Mas pode, se você tiver, no caso aquele lá, se eu tivesse um viés, ó, se eu tivesse, que o viés é lilás, se eu tivesse um EVA lilás, eu poderia usar, né? Mas não precisa ser da cor, porque isso aqui vai ficar por baixo, é só mesmo para proteger o, o, o bercinho, né? E também não deixar a latinha exposta, né? O fundo aqui exposto, porque fica feio, né? É para dar o acabamento mesmo. Então, pode ser um pedacinho qualquer, né? E, então, assim, a princípio, é esse o material que a gente precisa, tá? Então, nós vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer, se eu escolhi for colocar, fazer um acabamento no fundo com o EVA, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de começar a trabalhar a latinha, é marcar esse fundo aqui. Porque depois você coloca o tecido, ele fica mais grosso, então fica mais difícil pra você cortar, né? Então, aqui no caso, ó, com o estilete, você firma aqui e vai passando ele em volta. Ele não precisa nem cortar a princípio, ele só marcando aqui já tá fácil, porque você pode pegar uma tesoura, se você não tiver o estilete, pode usar um lápis, uma caneta, né? E marcar só o fundo aqui. Aqui no caso, ó, já até soltou aqui. Já soltou, eu vou acertar com a tesoura. Aí fica mais fácil. Então, se não tiver estilete, não tem problema não. Pode só marcar com um lápis ou uma caneta, e depois fica fácil, né, de cortar, né, pra pôr no fundo, né? Assim. Então, isso aqui já fica guardado, já reservado, porque quando terminar, é a última coisa que você vai colocar no bercinho, vai ser isso aqui, né, no fundo do bercinho. Então, a gente agora vai começar a decorar esse bercinho. E a primeira coisa que tem que fazer, como eu disse que aqui pode acontecer de você se cortar, a primeira coisa que a gente vai fazer é forrar com o viés. Se não tiver o viés, lógico, não precisa ser o viés. Se você tiver um pedaço de tecido, essa cola aqui, ela é própria para tecido em algodão. No caso, o viés é de algodão, então ele cola muito bem. Então, assim, pode ser um pedaço de tecido da sua escolha aí, que, né, que for combinar com o que você vai fazer no berço. Pode ser ele também, porque ele também vai proteger e vai colar muito bem. O viés, ele é nesse caso aqui, como ele já tem a dobra, né, eu vou passar a cola só em uma delas, né? Aqui, ó, só uma dessas abinhas que tá dobrada aqui, né? Aí eu vou escolher, geralmente eu começo aqui, ó. Eu começo por essa parte. Então, eu colo ela aqui, tá vendo? Nessa borda da lata. E essa outra parte eu deixo mais soltinha. Então, aqui, vai colar em toda essa borda aqui da lata. Deixando sempre essa parte de cima solta, porque é ela que vai colar a parte de dentro. Aí, chegando aqui, passando um pouquinho acima do outro, da outra ponta, né? Você vai cortar, porque isso aqui depois a gente vai dar um acabamento. Não vai ficar isso aqui assim, aparecendo essa emenda aqui, não. Aí, conforme o acabamento que você der, lógico, você vai colocar, por exemplo, se você... Aqui, geralmente, eu coloco um detalhezinho. No caso aqui, eu coloquei florzinhas em volta
e acabou escondendo, então, esse pedacinho, essa emenda, né? E eu enfeitei com as florzinhas, nem dá pra ver onde é que é a emenda, né? Aqui no caso, se for colocar uma só, uma florzinha só, pode colocar ela aqui e essa parte pode até ficar sendo a parte da frente, se você quiser colocar assim de frente, de lado, não sei. Então, fica a seu critério aí. Aqui você acaba de colar com essa pontinha para não soltar. E aí ficou essa abinha, né? Essa partezinha aqui solta, né? Que eu falei, deixar ela solta. Aí você pode abrir, abre ela toda assim, ó. Isso aqui é mais para proteção mesmo, que a gente faz primeiro, justamente pelo fato de ter o risco de cortar, né? Ó, e aqui, ó, você já pode puxar ela aqui para a parte de dentro. Eu vou passar a cola de uma vez, né, para poder. Aí já pode passar aqui na própria latinha mesmo. Eu já tenho o costume de fazer isso com latas de milho em conserva. Eu faço porta-trecos, eu forro com viés. E a primeira coisa que eu faço é isso, é proteger, né, amassar essas bordazinhas que ficam, porque isso corta, né? Então, para evitar acidente, a gente faz isso. Aí é lógico, a gente vai passar a cola, mas tem que esperar um pouquinho até que ela seque, né? Porque afinal de contas, isso aqui é uma lata, né? É um material diferente. Mas a cola, depois que ela seca, ela cola direitinho, não solta, né? Então, essa cola é muito boa. Então, gente, aqui, ó, já forrei aqui em volta, tá? Já coloquei o viés nessa voltinha aqui de fora. Vocês podem notar que alguns pedaços, ó, ficam aparecendo. Mas isso não tem problema, porque agora é que a gente vai começar que esse viés aqui, estando aqui, ele já facilita, porque você vai vir com outro pedaço, começar a colar na borda dele, na borda de dentro. Tá vendo? Porque ele vai colar melhor no outro pedaço de viés. E você vai apertando assim com o dedo. Ele vai colando. Porque se você não der esse acabamento, vai ficar parecendo a lata e não vai ficar bom. E é só nessa borda também, porque na parte interna aqui da lata você não precisa fazer nada. Porque você já vai colocar o colchãozinho que vai ser feito com espuma ou, né, com o material que você tiver aí forrado, então ninguém vai ver por dentro da lata, né?
Aqui tem que ter um pouquinho de paciência mesmo, porque é uma parte mais chatinha mesmo, mas é só ter um pouquinho de paciência que você consegue fazer. Aqui chegou no pedaço, né? Na outra ponta, da onde a gente começou. Então, aqui agora você vai cortar esse pedacinho. Vou dar uma acertada nele aqui, porque ficou meio tortinho. Aqui nessas bordas arredondadas, vocês tem que direcionar com o dedo, com a unha, para que ele faça a curvinha aqui. O bom do viés é isso aqui, como ele é de algodão, ele tem uma certa elasticidade que ele acompanha o formato da latinha. Ó, essa parte aqui então, ó, aqui já não tem mais o risco de passar o dedo aqui e cortar. Nesse caso aqui, se você quiser deixar solto, pode deixar, porque não tem problema, porque aqui você vai encher toda essa parte aqui com a espuma. Então, isso aqui vai ficar pra dentro. É igual quando você coloca o lençol, você coloca ele pra baixo do colchão, quer dizer, o colchão segura ele entre a cama, né, e ele mesmo. Então, o lençol fica preso. É o mesmo caso. Aqui não precisa. Se não quiser colar, não precisa, né? Inclusive, esse aqui, quando eu fiz, eu coloquei o tecido e eu fui enfiando o tecido, ó, aqui pra dentro. Então, aqui, na verdade, ele tá solto, mas como eu não vou ficar mexendo, não vou ficar tirando, não tem problema, né? Mas ele tá solto aqui por dentro, eu não precisei passar cola, porque fica difícil, você acaba sujando o tecido, né? De cima, você acaba sujando com a cola. Então, não precisa, ele pode ficar solto assim, não tem problema. Mas aí vocês vão se adaptando aí da melhor forma, né? De como vocês acharem mais fácil. Então, assim, a parte de cima já tá pronta, já tá protegida, né? Agora, nós vamos passar para a parte de baixo, né? Então, aqui, pega o mesmo viés, o mesmo tecido que vocês usaram na parte de cima. Vem no mesmo pedacinho, né? Que esse pedacinho aqui que a gente escolheu. E faz a mesma coisa, vai passar só numa dessas partes aqui do viés, não vai passar nele todo, não. Aqui, no caso, se quiser usar a cola quente, pode usar, mas eu acho que queima muito o dedo aqui, porque você tem que ir... Não tem necessidade, essa cola, ela cola bem na latinha, então aqui não tem necessidade. Isso aqui é mais a cola quente, é quando a gente tá fazendo uma parte que, sim, precisa colar mais rápido, né, com um pouco mais de pressa, aí realmente ela é melhor. Então, aqui, ó, você vai espalhando a cola nessas beiradinhas. Não precisa passar muita cola também, porque ela com um pouquinho só de cola, essa aqui ela já funciona, já pega bem. Muita cola, talvez ela até atrapalhe, porque demora mais a secar.
Apesar dessa parte que fica um pouco escondida por causa do babado, não tem problema, é bom fazer para ficar um acabamento mais bonito. E agora, essa parte que sobrou, a gente tem que começar a colar, né? Ela para baixo. Importante fazer o acabamento, mesmo que ele fique escondido debaixo do babadinho, que se a pessoa pega a peça e vira ela ao contrário, vai ver que tá bem feitinho, né? Tá bem feito o acabamento. Que apesar de ser uma latinha de sardinha, quando a pessoa pega, ela vai pegar a peça, ela não vai pensar que isso é uma lata de sardinha. Então, a novidade vai ser essa, você dizer que foi feito a partir de uma lata de sardinha, né? Que é uma coisa que geralmente as pessoas jogam fora, ninguém usa pra nada. Então, acaba ficando um trabalho mais interessante ainda. E aqui, como eu falei, se não tiver o EVA, não precisa ser o EVA, pode ser um pedaço de tecido mesmo. Podem ser tiras, você pode colocar várias tiras, assim, cola a primeira, cola a segunda e vai assim, colando uma atrás da outra até forrar totalmente. É o que vocês tiverem aí. Pode ser um pedaço de camurça, né? Alguma coisa assim. É só mesmo porque, olha, se você terminar a peça toda e não fizer acabamento, vai ficar parecendo a lata e não fica bonito, né? Agora aqui no meio, sobre esse espaço, aí a gente vai também forrar. É pra forrar a latinha toda mesmo. Aqui a gente passa só no meio mesmo. Vocês estão vendo que ela pega muito bem, né? Essa cola, mesmo sendo metal, ela consegue segurar muito bem. A primeira vez que eu usei essa cola foi para tecido, foi para viés mesmo, né? O viés de algodão. E comecei a usar essa cola e depois descobri que dá para colar muita coisa com ela. Então, assim, na verdade, eu não uso mais a cola branca comum. Eu uso apenas essa cola pano da Acrylex, eu uso ela para tudo. Até mesmo no biscuit, eu uso para colar as pecinhas. Ela é muito boa. Mas é lógico, se você tiver uma cola aí que você gosta, que seja assim da sua preferência, pode usar. Mas aqui no caso é bom usar uma específica pro tecido, né? No caso é ela. Aí, ó, a latinha já tá toda forrada, né? As bordinhas já estão protegidas, então não tem mais o perigo de corte. Então tá aí a latinha forrada. Aqui nessa parte, se você quiser, já pode colar o fundo, ó, fazer o acabamento, né? Mas no caso eu não vou fazer agora, eu vou passar pra parte aqui do acabamento aqui na lateral, que é, no caso, aquele babadinho, né? Que a gente faz. Também pode passar pra parte do colchãozinho aqui, que é, no caso, esse pedaço de espuma que eu vou usar, e que se você tiver um outro material, pode usar também. Aqui ela não precisa estar no mesmo formato aqui, porque como ela é espuma, ela vai de acordo aqui com o formato da lata, ela vai entrar aqui.
Ela só não pode ser muito grande, você tem que tirar mais ou menos, ó. É mais ou menos o tamanho da lata, né? Não precisa nem ficar arredondando as pontas, não, porque ela vai entrar aqui. Essa espuma que eu tenho aqui, ela não tá muito certinha, ela tá, essa parte aqui, ela tá um pouco maior, ó. Esse que tá um pouco mais alto. Mas no caso, se ficar torto dentro da lata, você vê que vai ficar de lado, você pode preencher a parte que tá, no caso aqui, essa parte tá, né, mais fina. Se você não quiser cortar, no caso que eu não quero cortar, porque eu não quero abaixar muito o colchão aqui dentro. Então, nesse caso, pode pegar, por exemplo, o EVA que sobrou, pode colocar umas tirinhas do lado, desse lado que tá mais fino. Aí ele vai fazer um volume para igualar ao lado de cá, né? Então, não vai ficar torto. Aí pode fazer isso também. Aí no caso, então agora, eu vou fazer então, vou trabalhar então com essa parte deixa pra fazer o acabamento do babado em volta, deixa pra fazer depois. Aí como eu tenho vários pedacinhos de tecido, eu escolhi esse aqui, que ele tem flores, e tem florzinhas rosas e tem também lilás, e esse lilás tá combinando, né? Então eu escolhi esse pedaço aqui. Que no caso, tem que colar aqui ou prender com alfinete. Aí vocês aqui, é quem sabe, o que for melhor pra vocês. Ó, tá vendo? Fica igual um colchãozinho forrado. Vou fazer um teste aqui pra ver como ele fica. Ó, por isso que é bom a espuma. Quando eu usei quando eu usei o isopor, é porque eu não tinha espuma. Então, eu peguei um pedaço de isopor e coloquei pra vocês verem. Não precisa nem colar. Porque isso aqui a gente vai ajeitando como se fosse mesmo um lençolzinho que a gente tá colocando no colchão. Igual eu falei, aqui você vai ajeitar, é só mesmo nessa parte que você vai ajeitar. Porque não precisa, o meu, aí ó, nem ficou torto. Assim, desse jeito que tá, já não, nem tá torto. Por isso que eu falei, o viés não precisa ser colado aqui, porque o próprio colchão vai segurar ele aqui dentro, né? Então, não precisa, né? Aí, ó, já tá, né, a latinha forrada e já com um colchãozinho, ó. Colchãozinho nem dá tanto trabalho assim, né? Se for de espuma, o isopor eu acho mais difícil. Porque como o isopor, ele quebra, se você pegar uma peça, mesmo que ela não tenha ponta, corre o risco de na hora de ajeitar o lençolzinho, ele acabar soltando pedaços, né? Então, eu achei mais difícil trabalhar com isopor, a espuma é bem melhor. Aqui no caso, se não for espuma, se você tiver aí habilidade com costura, você pode pegar também o, o tecido que você vai querer, como, né, para decoração aqui do colchão, você pode fazer como se estivesse fazendo um travesseirinho, encher com tecido, com fibra, alguma coisa assim, mais macia, né? Faz o quadradinho aqui, mais ou menos no formato da latinha, e depois você vem com a espuminha e vai colocando. Só tem que tomar cuidado para não colocar muito enchimento, para não ficar muito arredondado aqui. Depois o nenenzinho não vai ficar bem aqui, porque o nenenzinho ele é feito de biscuit, né? No caso do meu aqui, ele é biscuit. Então, ele, depois que seca, não tem como você ficar mudando a posição dele, ele não é maleável, né? Então, aqui no caso, já tá pronto essa parte, né? Já tá aí, né? Forradinho e já com colchãozinho.
né? Então, agora a gente pode passar para a parte do babado aqui em volta da latinha. Bom, aqui, pessoal, eu vou usar essa fita aqui, uma fita de cetim. E como ela é da cor que eu escolhi para fazer, que é lilás, então eu vou fazer com ela que depois dou um acabamento com uma cor um pouco mais clara, que vai ser o mesmo tecido do lençolzinho. Então, aqui eu já dei um pinguinho de cola quente aqui nessa borda, só dobrei aqui, né? Se você quiser, pode selar essa parte aqui, ó, com um isqueiro, que ela fica soltando mesmo essas... Ela solta uns fiozinhos, se você quiser fazer isso, né? Fica mais fácil e não solta mais. Então, aqui eu vou fazer, aqui, ó, o lado que a gente vai começar é sempre o mesmo lado onde a gente começou, né? Toda a forração aqui da latinha, a gente começou nesse pedacinho. Então, essa aqui é a mesma coisa, você vai começar aqui, no mesmo lugar, né? Então, a gente põe um pouquinho de cola aqui, cola quente, né? Nessa beirada, e vem e coloca ela aqui, nesse pedacinho, que é aqui que vai começar. A cola quente tem que ter um certo cuidado, porque senão você acaba se queimando mesmo. Aqui o babado, a distância vai depender do que você, né, achar melhor. Se vai ser mais ou menos, né? Aqui nessa, por exemplo, essa, o babado ele tem, assim, é maior, né? O espaçamento é maior, porque é fita, né? Eu usei uma fita de cetim amarela, né? Então, ela é uma fita larga, então dá, né? E a lata também é maior, né? Agora, no caso da outra, eu fiz com o próprio tecido, então eu tinha pedaços. Isso aqui não é nem um tecido inteiro, são vários pedaços, porque eram só retalhinhos. Então eu tinha algumas tirinhas desse tecido e fui fazendo. Como é um babado, ele fica todo franzido, então você não vê. Se tiver algum pedacinho que tá menor, alguma coisa assim, você quase não nota, né? Mas isso aqui tudo é emenda. Eu fiz o babado até um pedaço, quando o tecido acabava, eu começava a fazer com o outro e assim eu completei a latinha toda, né? Você também, se não tiver a fita e for fazer com um, um pedaço de tecido, você pode achar os tecidos, as tiras de assim do mesmo tamanho, para ficar igual a fita, que é toda do mesmo tamanho, né? Aí não dá essas partes irregulares. Então, aí a gente vai começar a dobrar aqui e ver, ó, mais ou menos esse tamanho aqui. Porque quando você, ela é mais comprida do que a lata, mas quando você coloca, ela abre assim, ó, pros lados, né? E fica até mais bonitinho. Então, já pode começar, vai colocando os pequenos pinguinhos de cola. Porque cola, essa cola demais também não fica legal. Não tem problema se ficar aqui aparecendo alguma coisa, não tem problema, porque depois vai fazer o acabamento aqui por cima, não vai ficar assim. Apesar da cola quente colar mais rápido, também precisa ter um pouquinho de paciência nesse momento, que é assim mesmo. Aí já começa a formar aqui, ó, o babado aqui em volta.
quando terminar de fazer esse babado, aí tem que tirar todas essas linhas. Essas linhas que a cola quente deixa, né? Que fica parecendo uma teia de aranha. Aí a gente, na hora que tá fazendo, não pode preocupar muito com isso, não. Mas depois que acaba, a gente tem que tirar, porque senão acaba ficando um trabalho, né, cheio de cola. Então, aqui é isso. Você vai repetindo esse processo até chegar do outro lado e cobrir o bercinho todo por inteiro, tá? Bom, gente, aqui, ó, já chegou no finalzinho, tá? Já passei a cola em toda a borda aqui, já fiz esse barrado aqui, né? E agora aqui a gente vai finalizar. Então, cortar aqui o pedaço. Que é o que vai dar um acabamento aqui agora. Que agora é dobrar aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui nessa beiradinha. Ele vira aqui, nesse pedacinho aqui é igual eu falei. Depois vai fazer o acabamento aqui, vai colocar uma tira. No caso aqui, eu vou usar a tira de tecido, que igual a tira, com a mesma estampa do colchãozinho. Aqui você cola, emenda aqui, né? E nem ficar aberto. Aqui, ó, tem uns pedaços, tá vendo? Que fica assim, parecendo que tá descolado, que na verdade tá solto, não tem cola aqui. Tem cola só por baixo. Mas não tem problema, que com o acabamento que a gente vai fazer aqui, vai ficar firme, né? E não vai soltar. Aqui é só mesmo pra segurar o babado, senão ele desfaz, né? Pra gente, não tem como colocar o acabamento sem ter uma cola aqui pra segurar esse babadinho. Outra coisa também, se você tem habilidade com costura, você pode fazer. Você pode fazer toda esse babado com agulha, né? Você faz primeiro ele fora da latinha. Depois que você fizer, você mede, você vai fazendo e vai medindo, pra ver se já dá pra fechar. E depois você vem e cola, fica até mais fácil, né? Do que colar aqui e ficar, né, colando e fazendo babado aqui ao mesmo tempo. Deixa eu só passar um pouquinho de cola aqui. Que ela, na verdade, não colou aqui na outra parte. Agora sim. Eu escolhi essa tira, essa fita, nesse tom, é até um tom mais escuro. Eu preferiria que fosse um tom um pouco mais clarinho. Mas aqui eu tinha aqui mais clara, ela é muito pouco, não dava pra forrar, que seria essa daqui, né? Então, essa daqui não dá pra fazer esse esse barrado todo aqui, esse babado todo. Então, aqui já, essa parte já tá pronta. E agora é que nós vamos fazer o acabamento aqui em volta. Aí, como que eu fiz? O outro, eu tinha até pensado em fazer usando esse viés aqui, xadrez. Mas como a estampa aqui dentro é de flores, eu achei que ia ficar estranho, porque não vai combinar. Fica bonitinho e tudo, mas se você fizer alguma coisa assim, ou colocar aqui branco, né, o lençolzinho branco, uma coisa assim, que aqui ele é branco e lilás, ia ficar até bonito, né? Mas aqui, no caso, vai ficar meio papagaiado, porque vai dar muita contraste aqui, essa estampa de florzinha aqui fora com esse xadrez. Então, eu preferi fazer outra coisa. Eu peguei o tecido mesmo
um retalhinho de tecido, aí como que eu faço? Aqui é um retalho que ele tá muito grande, então, o que que eu fiz? Eu dobrei, passei a cola, passei a cola pra tecido, assim, ó, só nessa bordinha aqui, mais ou menos. E eu fiz um viés, na verdade, com o próprio retalhinho. Eu colei assim, ó, pra dentro, vendo um pedacinho, aí vim com a cola, passei na outra parte e dobrei, ó, pra cá, fazendo uma fita, ó, fazendo uma tira, como se fosse um viés, assim, feito à mão mesmo, com um retalhinho, que aí eu posso colocar aqui que não vai ficar um contraste muito grande aqui com essa parte de dentro, né? Então, eu fiz, ó, já fiz assim, como eu não tinha um retalho que desce toda a extensão aqui da lata, eu peguei um pedaço, fiz essa dobra, colei e medi. Aí peguei um outro pedaço, fiz a mesma coisa. E aqui eu emendei os dois, né? Eu já emendei os dois para que desse para eu dar a volta todinha na latinha, né? Então agora é só colar. Ó, aí vai ficar por cima, tá vendo? Por isso que eu falei que não tem problema ficar aparecendo, né? Ficar isso aqui, ficar solto, que não vai ficar aparecendo depois. Então, você passa um pouquinho de cola. E cola em cima. Aí, deixa essa bordazinha aqui, porque fica mais bonitinho, né? Dá um efeito mais bonitinho aqui. Aí, no caso que estiver, que tem também fitas, né? Fitas de cetim, que não são aquelas fininhas, são mais largas. Você pode colocar também um passa-fita também, que fica muito bonito. Aí, se tiver uma fita bonitinha, pode passar, fica muito bonito. Aí, no caso, você vai fazer de acordo com o que você tem aí, ou que você for comprar. Na hora de comprar, você usa a criatividade aí para poder fazer sua peça. No caso aqui, eu tô usando o que eu tenho, que eu gosto muito de reaproveitar materiais, né, pra criar minhas peças mesmo. A vantagem da cola quente é que ela é muito rápida, né? Ela seca muito rápido, então você acaba ganhando tempo. Aí, ó, vai acabar bem naquilo, né, onde a gente começou. Aqui só para finalizar, não precisa ser a cola quente, porque aqui já tá o tecido por cima do tecido mesmo. Aí a outra cola, ela já pega, cola pano já pega, beleza aqui. Igual eu falei aqui, a gente tem que tirar esse excesso de cola que fica, porque realmente a cola quente, ela deixa essas linhas que a gente tem que tirar depois que a gente acaba de usar, né? Agora, nessa etapa final, nós vamos começar colando o fundo aqui, né? Pra proteger o nosso bercinho. Então, vou usar a cola quente, porque ela é mais rápida aqui nessa finalização aqui. Mas a cola de EVA também, ela serve, tá?
Ele fica bem melhor com esse fundo, né? Porque aí não aparece a latinha. E como eu disse, não fica boa apresentação do trabalho se ela estiver aparecendo. Então, já tá aí o bercinho. Agora, a gente vai fazer o travesseiro, né? Travesseirinho para colocar o bebezinho. Para fazer esse travesseiro, eu cortei aqui cerca de 8 centímetros dessa fita aqui. Nesse caso aqui, fica a critério de vocês, porque aqui a gente tem uma estampa de flores no lençolzinho do colchão. Aí, se vocês quiserem fazer com o mesmo tecido, podem fazer, tá? Aí, vocês vão usar aí o material que vocês tiverem, né? A criatividade de vocês. Eu, no caso, vou usar essa daqui porque ela é uma fita mais clara. Então, eu quero mudar um pouco, né? Dessa cor aqui mais escura, que já tá em volta. Então, para clarear um pouquinho, eu vou usar essa fita mais clara. Então, a princípio, vocês vão pegar esse pedacinho de fita, vocês vão fazer o seguinte, vão unir aqui as duas pontas, fazendo, ó, um canudinho, né? Aqui, basta pingar uma gotinha de cola quente, só no meio aqui, só para segurar. Para firmar ele aqui, que aí você pode dar continuidade que o trabalho sem preocupar, porque ele não vai soltar. Então, ó, aqui você já aperta aqui, sempre deixando mais centralizada aqui a emenda. Ó, vocês vão ver que já fica no formato de um travesseirinho, né? Aí, para poder fechar, vamos usar o viés. Vou cortar aqui um pedacinho aqui, mais ou menos, que deu tamanho aqui. O viés, ele vem dobradinho assim, você marca assim, né, o meio que certinho. Ó, aí você vai fazer o seguinte, você vai, ó, tá vendo? Vai fechar ele aqui. E nesse caso aqui, pode usar, ao invés de usar a cola quente, pode usar a cola pano. Primeiro passa numa das abas aqui do viés, uma só, para poder prender. Agora passa na outra. Segura um pouquinho só pra cola pegar direitinho. Aqui, ó, você já pode tirar essa sobra que tá aqui. Com cuidado pra não cortar a fita, né? Ó, então ela fica igual um saquinho, faz igual um saquinho. Aí aqui dentro, pra fazer o enchimento, vocês podem usar um pouquinho, bem pouquinho mesmo de espuma, igual que a gente usou aqui no colchãozinho. Aí tem que ser um pedacinho bem pequenininho, bem fininho mesmo. Não pode fazer muito volume, que é igual eu falei. Se fizer muito volume aqui, se vocês forem colocar o bebezinho feito de biscuit, ele não é maleável, né? Depois que ele seca, ele não é mais maleável. Então, pode ser que ele não fique meio artificial aqui, ele não, né, no travesseiro, porque o travesseiro vai estar muito alto. Então, é melhor usar um pouquinho só, um pedacinho bem fino de espuma. Pode ser também um pouquinho de algodão, pode ser fibra. Aí, no caso, eu vou usar aqui, já que eu tenho aqui esses retalhinhos, eu vou usar
um pouquinho desses retalhos. Quer dizer, eu vou dobrando aqui, ó. Aí encaixa aqui dentro só pra ele dar aquele volume, ó. Tá vendo? Pra ele não ficar assim, né, vazio, porque senão não vai dar diferença nenhuma. Então, ó, ele não fica, ó, tá vendo? Ele não é muito alto. Aqui é o ideal mesmo, ó. Então, fazendo isso aqui, vamos pegar mais um pedacinho de viés. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira parte. Dobra, passa a cola numa das metades. E agora, para fechar, só passar na outra parte. Segura um pouquinho. Só pra cola pegar direitinho. E corto o excesso aqui. Aí, tá pronto o travesseiro. Aqui, nesse caso dessa emenda aqui, não precisa preocupar não, porque isso aqui você vai colar, né? Vai colar aqui, não vai aparecer, né? Então, não tem que preocupar com essa parte aqui, não. Então, agora a gente pode colar. Aproveitar aqui a cola quente. Aí, você escolhe o lado, né, que você quiser e coloca. Que aqui não tem perigo de soltar. Por mais que você manuseie a peça depois, não vai cair, porque tá colado com a cola quente. Pode ser a cola de tecido também. Aquela cola direitinha aqui. Então, ó, tá vendo? Não cai, tá firme aqui agora, né? E não parece, quando você olha assim, não parece que é um travesseiro colado, parece que tá só colocado. Quando você vira a peça, aí você vê que não cai nada, né? Então, essa é a finalização do berço. Aqui nessa lateral que eu falei, que tem essas emendas, aonde vocês fizerem emenda no trabalho de vocês, se vocês quiserem, vocês podem acrescentar algum detalhe para tampar essa emenda. Como essas florzinhas aqui. São florzinhas de biscuit que você já compra pronto, né? E você pode colar, aplicar essas. Aí você vai escolher. Aqui eu tenho essas quatro tonalidades diferentes, né? Essa aqui já acompanha mais, ó, bem parecida, né? Tem ela uma cor mediana e tem ela mais clarinha também. E também pode, que no caso o lilás, ele combina muito bem com rosa. Colocar uma florzinha dessa, ela fica em destaque. É como no trabalho, no outro que eu fiz, eu coloquei. Eu fiz teve uma emenda aqui, uma emenda aqui. E eu coloquei as florzinhas e fui colocando em toda a lateral do berço. Então, não fica parecendo que eu tava tentando disfarçar a emenda. Parece mesmo um enfeite a mais. Aí, você pode usar botão, né? Se tiver um botãozinho bonitinho. Pode usar aquelas florzinhas também que a gente faz, que tem as forminhas de biscuit. Você faz com a massa mesmo de biscuit na cor que você quiser. Você já faz umas florzinhas, pode colocá-las também, né? Aí, você usa a criatividade que você tiver aí na sua casa para poder enfeitar, né? Pode escolher, tem pedrariz, tem strass, aí fica a seu critério. Então, o bercinho tá aqui, tá pronto, né? Essa é a primeira parte, a primeira aula, tá aí o bercinho. Depois eu vou voltar
com a aula para ensinar a fazer o bebezinho que vai ficar aqui, né? No caso, igual essa daqui. É um bebezinho e mais um ursinho, que é como se fosse um brinquedinho do bebê. Então, a próxima aula já vai ser a aula ensinando a fazer esse bebezinho e esse ursinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E desculpa aí se o vídeo não ficou muito bom, se não ficou muito claro, tá? Mas eu prometo que vou melhorar nos próximos. Então, obrigada e até a próxima.